Oi, povo! Então, estamos iniciando para a turma do 7º ano o capítulo 4, tá? Do livro de produção de texto, onde traz a poesia visual. Mas, professor, o que é poesia visual? A poesia ela não só é escrita? Não, ela pode ser também visual, tá? A poesia visual é um tipo também de texto, que ela tem certas distinções entre o gênero, como poesia, teatro, música, dança, pintura, escultura, entre outros. O texto, as imagens e os símbolos, eles estão distribuídos de forma que o elemento visual ele pode assumir a principal função organizacional da obra e não depende da existência de símbolos de escrita, ou seja, do texto, certo? Para deixar claro que seja uma poesia, embora não seja excluído, certo? As definições da poesia visual. Vamos lá. Quais são? O que é a poesia visual? A poesia visual, ela é o produto literário que se utiliza de alguns recursos. Que recursos são esses? São os tipos gráficos e ou puramente visuais, de tendência caligramática, ideogramática, geogramática ou abstrata, cujo o centramento gráfico visual não exclui todas as outras possibilidades literárias, verbais e sonoras, certo? Ou seja, nesse sentido, bastando que exista uma informação organizada, lembre bem disso, basta que exista uma informação bem organizada, certo? Artisticamente, através de elementos gráficos ou visuais. Temos um poema visual. Dessa forma, mesmo um objeto a ser observado em sua forma tridimensional, assemelhando a uma escultura, por exemplo, desde que composto por elementos que representem signos individuais, inseridos em um contexto de elementos dessa mesma natureza. A poesia visual, ela é uma tentativa, tá, de romper com a ditadura da forma discursiva do poema. Ou seja, ela é uma tentativa da gente poder nos expressar, da gente poder se comunicar, da gente poder falar artisticamente, né, sem precisar escrever, certo? Ela é uma forma discursiva do poema de vencer o domínio da gramática, veja bem, ou mesmo de superar a construção de uma prosa na poesia. Evidentemente, de acordo com os conceitos expostos, a poesia visual aboliria, né, em larga medida, às vezes completamente, a distinção entre gêneros textuais e artísticos, admitindo também o uso simultâneo de signos verbais e não verbais como recurso na poesia visual e considerando que tal recurso foi utilizado na poesia de qualquer época. Admite-se também que a poesia visual é antes uma mensagem passada pela imagem, quase sempre sem necessitar do texto. Então, uma imagem é como diz o ditado, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, nós não precisamos de textos para que seja feita uma poesia. Ela pode ser somente visual, de uma linguagem não verbal. Tá bem? Muitas vezes ela é confundida com uma poesia concreta pelo caráter imagnético desta. Ocorre que a poesia visual tem um caráter inclusivo, tá? Existindo poemas visuais desde a antiguidade. Desde antigamente, desde antes de Cristo, já se usava a poesia visual,
A poesia concreta tradicional jamais prescinde a linguagem verbal, seja na sua forma escrita ou fonética. No poema visual, o conceito de poesia ele é um conceito mais abstrato, ele é um conceito mais solto do que prático, certo? Ele pode ser uma qualidade inerente a qualquer obra de arte. E o conceito do texto ele é ampliado para qualquer trama de signos com sentido simbólico. Ele pode ser, por exemplo, um diagrama ser considerado um poema. Veja, um diagrama ele pode ser considerado um poema. Uma escultura pode ser considerada um poema. Um quadro pode ser considerado um poema, tá? Independente da validade do conceito de poesia visual como literatura. Seus artistas, eles vêm produzindo trabalhos relevantes, em muito se diferenciando da poesia concreta, que admite um certo brutalismo e organiza as partes da obra por paranomásia, sonora ou visual. Enquanto muitos poetas visuais privilegiam a metáfora como elemento principal do seu dito poema. Não é obrigatoriedade de você trazer uma metáfora para o seu poema visual, mas muitos gostam de fazer isso, certo? No slide que eu vou anexar na plataforma, trago várias imagens, trago vários exemplos para vocês de poemas visuais e uma explicação bem mais didática também, tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem, se precisar sair, use máscara. Fiquem em casa.